Soltou com a máscara, só não estou vindo para fora. Bom dia, então começando aqui o encontro de hoje, esperando a entrada dos alunos. Assim que eles ingressarem à sala, iniciaremos a matéria da disciplina.
Bem, vamos lá. A aula de hoje, a gente precisava terminar, né, o que foi que a gente não conseguiu, né, cumprir na aula passada, que é uma parte bastante importante em relação à montagem, né, das atividades recreativas, das brincadeiras, de jogos e brincadeiras. O que é importante a gente entender, né, e lembrar exatamente sobre essa montagem de jogos e brincadeiras. Quando eu vou preparar alguma atividade para qualquer pessoa, qualquer faixa etária, eu preciso pensar em algumas coisas que são bastante importantes em relação à segurança de quem vai estar praticando essa minha atividade. Então, o que eu preciso entender? Algumas coisas eu preciso fazer um checklist, né, antes de começar a pensar nessa montagem, na organização dessa atividade. O que a gente precisa entender? Primeiro, o público-alvo que eu vou trabalhar. Então, são crianças, são adultos, são adolescentes, são idosos, é um grupo misto, né? Tem várias idades misturadas, é um grupo de uma escola, de uma colônia de férias, então eu tenho que perceber quais são os detalhes, né? Quais são as características desse grupo que eu vou atender. Depois eu preciso pensar no local que vai ser executado esse jogo. O espaço é adequado para a quantidade de pessoas? Tem alguma coisa no espaço que oferece risco, né? A integridade física, sei lá, um buraco, uma escada, uma parede, alguma coisa que possa trazer algum risco de acidente durante essa minha atividade. Então eu tenho que pensar, observar isso, né? Então a gente faz uma vistoria técnica no local. Daí eu vou pensar no tempo disponível que eu tenho para saber como eu vou programar toda a logística da minha atividade. Aí eu vou pensar no tema para que eu possa selecionar o material e ver quantas pessoas eu preciso para estar trabalhando comigo. Alguns grandes jogos, algumas gincanas, é possível que a gente faça isso sozinho, né? Depende de como você vai organizar o material, a sequência das provas que você vai propor e tudo mais. Depois, né, que eu faço esse checklist, eu começo a pensar, né, como vai ser essa atividade. Então, eu vou pensar em qual atividade eu vou fazer, né, quais as provas, como que é o desenvolvimento de cada uma. Se tem uma prova só, como vai ser esse desenvolvimento? Ah, eu vou fazer um caça ao tesouro por pistas. Ótimo. Como eu vou fazer as pistas, né? Com qual base eu vou usar para a pista? O que é descrição de lugar e eles acham. Então eu tenho diversas possibilidades para pensar, né, na maneira como eu vou passar essa informação, né? Vai ser por escrito, vai ser oral, eu vou falar com cada grupo, eu vou mandar mensagem de WhatsApp, eu tenho que pensar nesse desenvolvimento todo. Aí, em cada prova, em cada solicitação que eu fizer para as equipes, em qual espaço eles estarão? Como eu vou organizar a logística para que duas equipes não estejam no mesmo espaço, por exemplo? Se eu fizer em equipe, eu posso fazer um caça ao tesouro, por exemplo, uma festa de aniversário, com todo mundo junto, não tem equipe, então vai todo mundo para o mesmo lugar fazendo. Então eu tenho que pensar também no espaço para isso, né? Volto a insistir no tempo de duração para cada atividade, então eu tenho que pensar o seguinte: quanto mais complexa a atividade que eu fizer, maior o tempo que eu vou gastar. Dependendo do público que eu tenho, eu não posso aumentar essa complexidade. Então eu vou precisar fazer o quê? Eu preciso, né, adequar a atividade que eu estou solicitando, a atividade que eu vou aplicar
a faixa etária que eu estou atendendo, a complexidade da atividade de acordo com as condições que eu tenho e que o meu público consegue cumprir, né? Não adianta eu ficar pondo provas muito difíceis que eu acabo desestimulando a pessoa a participar. Isso não é adequado. Aí eu vou selecionar todo o material, se eu preciso comprar, se eu preciso confeccionar, tenho que ver quem vai ficar responsável por isso, né? E daí eu vou definir, por exemplo, se eu tiver pessoas me ajudando, quem vai trabalhar em cada lugar, em cada prova, né? E o principal, a hora que eu estiver terminando, como eu vou avaliar isso, né? É, eu, eu tenho 3 tipos de avaliação. Então, eu tenho uma avaliação anterior à aplicação da prova, que é a verificação de tudo que eu planejei, se não está faltando nada nesse meu planejamento, nessa minha organização. Uma avaliação durante o acontecimento da brincadeira, se está tudo acontecendo, né? Se está tudo andando, né? Da forma que eu planejei. E se não tiver, eu tenho que fazer adaptações ali naquele exato momento. E uma avaliação pós, que eu preciso verificar qual foi o grau de satisfação das pessoas que participaram, dos participantes, das pessoas que trabalharam e também a mim. Então, o sistema de avaliação de uma atividade ele é bastante complexo por isso, porque ele tem algumas etapas a serem cumpridas e a gente tem que ser muito minucioso nisso para que você consiga melhorar, evoluir em uma próxima aplicação de atividades, tudo bem? Então, daí, com isso, a gente encerra, né, o que ficou para da aula passada e agora a gente começa o que seria o encontro de hoje, né? Hoje a gente vai trabalhar em cima do das sessões 1, 2 e 3 da, da unidade 4. Por quê? Hoje é a nossa última aula presencial, assim, né? Aqui teórica. Por quê? A partir da semana que vem, a gente vai começar uma nova etapa aí da matéria. Por quê? Porque a gente precisa fazer a revisão, né? Fazer uma aplicação, um, uma aplicação prática, né? Ver como a gente pode fazer essa montagem para aplicação prática futura. E na outra semana já começam as provas. Então a gente precisa acelerar isso hoje. Então a gente fala o seguinte, né? Quando a gente pensa na recreação e no lazer, a gente vê aí a educação física, né? O que a gente começa a entender? Que tudo que está, tudo não vai, mas a grande maioria das atividades relacionadas à recreação e lazer, elas envolvem o movimento, envolvem práticas de atividade física. E então nós, né, profissionais de educação física, precisamos ver, assumir a nossa posição e a nossa responsabilidade em relação a essa prática da recreação e do lazer. O que é importante é assim, a gente precisa entender que, por exemplo, a educação física, ela é uma profissão, né, reconhecida, a gente tem aí o nosso conselho, então teve o reconhecimento da profissão. O recreador, né, o recreacionista, ele não existe uma regulamentação dessa profissão. Então, qualquer pessoa que tenha interesse, que tenha disponibilidade e vontade para trabalhar com recreação, ela pode, né? A gente não tem como proibir. Agora, quando eu falo que o profissional de educação física precisa assumir o seu papel, né, na área da recreação, é exatamente por isso, porque muitas brincadeiras, né, muitas atividades recreativas, elas partem do princípio de uma atividade física.
E aí ninguém melhor que nós, que estudamos a prática da atividade física, para fazer essa aplicação. Por quê? Porque daí a aplicação ela vai ter, além do conceito recreativo, ela vai ter o conceito técnico, né, de aplicação de segurança para as pessoas que estão praticando. Então, agora, são todos os profissionais que vão ter essa disponibilidade ou característica para trabalhar com recreação? Não. Eu lembro que eu comentei com vocês no primeiro dia de aula, né? Nem todas as pessoas que estão na sala, elas vão ter as características ou elas vão ter o interesse para trabalhar com recreação. E nenhum de vocês tem que ser apaixonado pela recreação como eu sou, né? O que é importante para mim, enquanto professor de recreação? Que vocês entendam todo o processo, né, da recreação, dessa atividade recreativa e do lazer, onde nós, profissionais de educação física, podemos atuar. Por quê? Por mais que uma pessoa fale para mim, não, professor, eu vou trabalhar como preparador físico de uma equipe profissional de futebol. Vai existir um momento dentro do seu trabalho como preparador físico que você pode, né, utilizar a atividade recreativa como uma ferramenta para o desenvolvimento da sua atividade naquele dia. Então, entender o processo é o que é a minha preocupação, é o meu intuito em trabalhar a recreação com vocês, ok? É claro que tem pessoas que vão trabalhar diretamente com a recreação como eu faço, né? Que vão fazer da recreação o seu ramo de atividade. Perfeito. Também é possível. Tá, tudo bem? Então, o que a gente precisa entender, né, é como é o perfil que é esperado desse recreador. A gente falou também na aula passada que a pessoa que vai trabalhar com recreação, ele tem algumas características, né, que são importantes quando a gente fala da forma como a pessoa vai se comportar. Então, por exemplo, normalmente as pessoas que vão trabalhar na educação física, na recreação, elas precisam ser bastante extrovertidas, né? Elas têm que ter uma facilidade, né, de comunicação, de aproximação de outras pessoas, né? Por quê? Porque você vai convidar as pessoas para entrar na sua atividade. Você vai é, estimular e motivar as pessoas a participar de uma atividade que você está promovendo. Então, isso é muito importante que você tenha essa, essa característica. Mas, professor, eu queria muito trabalhar na recreação, mas eu sou muito introvertido. Eu não consigo ir lá na frente, falar, cantar, tenho muita vergonha. Não tem problema. Existe espaço para você na recreação. Você pode trabalhar, ao invés de ser o animador, né, a pessoa que vai estar à frente das atividades, você pode ser o técnico, a pessoa que vai planejar a atividade, que vai organizar a logística dessa atividade, que vai preparar o material, que vai dar suporte, né, de bastidores para quem está lá na frente. Por quê? Porque isso também é necessário. Porque imagina o seguinte: você está à frente de um grupo de crianças ou de adolescentes fazendo trabalho e de repente você precisa de um material específico para uma segunda fase da brincadeira, né, da atividade que você está fazendo. Só que, por causa do deslocamento que aconteceu durante a brincadeira, você está longe desse material. Aí você vai parar a brincadeira, vai lá pegar o material, aí volta, perdeu o clima total. Então, eu preciso entender que esse suporte, né, de bastidores, esse apoio, ele é muito importante. Então, de repente, uma pessoa que não é tão extrovertida assim, ela pode atuar nessa área, ela pode fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente tem aqui dois nomes, né? A Enesil Penha Marinho e a Cássio Ferreira, que, assim, são pessoas importantes, né, dentro da
da educação física que começaram, né, que introduziram a ideia da educação física, do profissional de educação física, né, na área da recreação. Então, o Inesio Marinho, ele começou lá em 1955, fazendo aí os estudos da recreação e propondo um curso de especialização. E depois a gente tem o Acácio Ferreira, que na década de 70, né, ele também começou a fazer os encontros, né, seminários de recreação e lazer, né, um no Rio de Janeiro, outro lá em Curitiba, com o objetivo de reunir profissionais, reunir pessoas que tinham esse interesse. É claro que a recreação ela mudou muito, ela atingiu outros patamares, né, nesse desenvolver aí no desenvolver das pesquisas, né, da educação física, da recreação, do lazer, os estudos, né, do próprio lazer, e isso foi evoluindo. Então, hoje, se a gente pensar na nossa área de atuação, né, dentro da recreação, ela é muito grande. Você tem uma diversidade e uma amplitude gigantesca, né, no alcance dessas atividades. Então, por exemplo, a gente consegue trabalhar em muitas frentes diferentes, né, dentro da recreação e propor, na verdade, possibilidades ainda com possibilidade de ampliar esses espaços. Então, hoje, onde a gente pode pensar em trabalhar na recreação? Eu tenho muitos lugares e eu tenho áreas de interesse. Então, por exemplo, quando a gente fala dos interesses culturais do lazer, uma das áreas é o interesse físico, como a gente falou lá no começo, lembra das 8 áreas de atuação, né? Então eu tenho o físico, o artístico, nossa, eu tenho que voltar lá porque é muita coisa, né? Que fica pra gente, só para eu não esquecer nenhuma, vamos achar aqui de novo, né? Para que não fique nenhuma dúvida. Quem falou isso a primeira vez foi Dumazedier, né? A gente conversou na aula número 2 ou 3 sobre isso, né? Dessa aplicação, né? Que a gente tem da atividade recreativa. E agora, quando a gente fala, vou achar aqui, não, tá no outro. Espera aí que eu tô caçando o arquivo aqui. Achei. Então eu tenho as áreas de interesse, né? Intelectual, turismo, manual, físico desportivo, social, virtual, artístico e o porno lazer. Então, essas todas, essas atividades todas, elas nos remetem, na verdade, à possibilidade do nosso trabalho. Então, quando a gente fala do físico, o que a gente pensa, né? O profissional de educação física atuando, né, incentivando essa participação, utilizando do corpo, né, para alcançar esses objetivos da recreação. Então, quais são mesmo os objetivos, né, da recreação? Então, se a gente pensar na teoria dos 3Ds, a gente vai falar do desenvolvimento, do divertimento,
do descanso, mas eu posso extrapolar. Vou falar da socialização, do trabalho em equipe, da interação. Então eu começo a ter uma abertura, né, para atividade que vai agregar aí os objetivos da recreação. E quando eu consigo fazer isso, o que eu preciso entender, né? Na educação física, como a gente trabalha muito com o esporte ele nos remete, né, a uma possibilidade muito grande de competição, tá? E a competição ela é inerente ao ser humano e dificilmente a gente consegue separar essas coisas, né? Então, o que eu preciso entender na recreação? Que naturalmente, num jogo, numa brincadeira, as crianças vão estar competindo, elas vão querer ganhar, elas vão querer fazer o melhor, perfeito. O que eu preciso fazer é enfatizar a diversão, enfatizar a participação e não a vitória ou a derrota, né? Eu não preciso dar um valor exacerbado para isso, né? De uma forma que eu vá desestimular, por exemplo, quem não ganhou, né? O importante é que todo mundo esteja ali participando, brincando, se divertindo e principalmente se desenvolvendo, aprendendo. Então daí eu acabo atingindo, né, os objetivos da teoria dos 3Ds do Mazedier. Aí a gente tem um detalhe que é muito importante, né? A diversidade cultural do esporte. Quando a gente trabalha dentro das modalidades esportivas e dessa possibilidade, essa diversidade cultural nos amplia as possibilidades e as opções, né, de atividades que eu posso desenvolver. Então, por exemplo, eu posso conseguir desenvolver com as crianças uma cultura esportiva, né, de conhecimento de modalidades, através da recreação, né, fazer isso brincando, e atrelado a isso, eu consigo desenvolver outras coisas. Por exemplo, se eu vou falar de um esporte que é original da Tailândia, né, eu posso, além de ensinar esse esporte, além de brincar com esse esporte, trazer traços da cultura tailandesa para ampliar, né, essa prática social cultural da criança e o seu desenvolvimento cognitivo. Então eu posso, né, posso e devo, né, usar da recreação não só como uma ferramenta de lazer, uma opção de divertimento. Eu posso sim conseguir, né, um desenvolvimento bastante adequado, cognitivo e cultural através disso, né? E daí a gente fala assim, tá, professor, mas eu vou estar usando o esporte, como que eu consigo perceber, né, a diferença entre o lazer e o esporte? Porque se a gente for pensar, uma criança hoje, se você vai fazer uma atividade de lazer utilizando o futebol, como que ela vai jogar? Ela vai jogar igualzinho se joga na, no esporte oficial, né? No esporte institucionalizado. Quem falou, né? Se você deixar a criança sozinha, é claro que ela vai jogar o esporte institucionalizado, que ela conhece a regra e tal, que ela vai querer competir, ela vai falar, as crianças vão falar que são os jogadores profissionais e tudo mais. Agora, se você está ali e consegue direcionar o trabalho, você pode fazer diferente. Então, ao invés de 2 gols, você pode pôr 4. Ó, só pode jogar de mão dada, só pode fazer gol com o pé esquerdo. Então, você começa a pôr as regras, né, da recreação, você vai criar as possibilidades da recreação
de acordo com o público que você tem, a aceitação do público, né, para esse tipo de atividade. Você pode fazer um futebol de caranguejo, né, que não vai deixar de ser futebol, mas muda completamente a dinâmica do jogo. Então, a ideia é que você consiga criar e adaptar o que você vai fazer com essa sua realidade. E qual é o limite dessa adaptação, dessa sua criação? Na verdade, não existe limite. Existe o quanto a sua turma, né, as pessoas que você está atendendo, vão aceitar e topar essas modificações, essas adaptações. Culturalmente, o ser humano ele não é muito apto a mudanças, ele não gosta muito de mudança. Por quê? Porque mudança implica numa série de adaptações, né? Que são grandes e são muitas vezes trabalhosas. Então, se eu for pensar, eu já sei jogar futebol, eu já conheço a regra. Aprender um jogo novo relacionado ao futebol vai complicar bastante o meu aprendizado, porque eu preciso desconstruir o que eu sei para construir o aprendizado de um novo jogo. A criança, ela é muito mais adepta a isso. Ela topa isso com muito mais facilidade. O adolescente já é um pouco mais resistente, né? O adulto, mais ainda. Por quê? Porque a criança, se você mostra para ela esse sentido lúdico da atividade, ela vai entrar de cabeça, porque ela quer se divertir, ela quer brincar, né? E isso é muito bom, porque permite a ela um desenvolvimento muito grande e um acúmulo de acervo motor muito maior, né, para o seu desenvolvimento. Então a gente consegue desenvolver esse conteúdo cultural, né, de forma lúdica, de forma agradável, de forma prazerosa e com isso a gente amplia, né, para a criança essa possibilidade de aprendizagem, né, de uma forma muito prazerosa. Então, o conteúdo cultural para a gente na recreação é muito importante, tudo bem? E é claro que se nós vamos trabalhar esse conteúdo cultural e quer massificar isso, quer ampliar isso, se a gente tiver aí políticas públicas, né, que vão apoiar esse projeto, aí a, a aderência não, o alcance, né, a quantidade de pessoas que eu posso alcançar ao fazer isso é muito grande. E daí a aderência das pessoas vai depender do trabalho que eu vou desenvolver. Então, todas as vezes que a gente fala em recreação e lazer, a gente tem que pensar no alcance e na aderência, né? Quantas pessoas, para quantas pessoas eu vou conseguir disponibilizar isso e quantas pessoas realmente vão aderir e participar do que eu quero, de acordo com o que eu conseguir mostrar para elas o valor do que eu estou fazendo. Tudo bem? Aí a gente vai para a seção número 2 da unidade 4, que estou mudando aqui agora. A gente conversa aí na seção número 2 sobre, continuando a falar do lazer e da cultura, mas a gente começa a ver o seguinte: o que especificamente eu posso falar, né, do lazer e da cultura em relação ao viver a cultura, ao sentir e produzir cultura. Porque quando a gente fala em recreação, a gente está falando aí de movimento, né? Mas existe uma parte do lazer, né? Uma parte da recreação, que é a área de contemplação. Então, por exemplo, se a gente vai para um espetáculo de uma orquestra sinfônica, né?
ali é um momento de contemplação, que você vai ouvir, né? Aquela música, vai ouvir música clássica, erudita, e a sua participação é na observação, né? Na sua entrega da observação, dessa contemplação. Você não vai ser ator do processo porque você não está na orquestra, você não é músico da orquestra, né? Então, quando a gente fala dessa linha, desse ramo do lazer, vamos dizer assim, eu estou na parte do sentir, né, do contemplar. Então, é claro que aqui, nesse sentido, né, a gente busca essa parte cultural e é claro que eu vou buscar sempre algumas coisas que vão me agradar, então, que estão relacionadas ao meu cotidiano, né? Se eu quiser fazer essa amplitude cultural, eu vou sair do que é comum, do que faz parte do meu cotidiano, né? E vou buscar novas experiências. Então, por exemplo, para quem não gosta ou nunca ouviu uma ópera, se tiver a oportunidade de ir, né? É interessante para você conhecer a cultura, para você conhecer a estrutura. Muito provavelmente, na primeira ópera que você for, né, pode ser que você não goste, pode ser que você não entenda. Por quê? Porque você nunca viu. Existe todo um enredo em torno de uma ópera e tudo mais, né? É igual, por exemplo, eu nunca fui num baile funk. Também é uma disseminação cultural. Quem não conhece, quem nunca foi, pode chegar a primeira vez e estranhar, achar ruim, não querer voltar. Só que o que eu preciso quando eu falo dessa possibilidade de aprendizagem de cultura através do lazer? Eu tenho que estar com a mente aberta para conseguir absorver as informações, conseguir entender as informações desse meio no qual eu vou me inserir, né, para que eu aproveite, né, o máximo disso. Tudo bem? Aí eu vou falar do lazer. Então a gente pensa assim, olha lá. Quando eu falo de lazer, né, eu preciso de 4 elementos que estão interrelacionados, que são essenciais para que a gente consiga compreender e entender e aplicar o lazer, né, dessa forma cultural. A primeira coisa é o tempo, né? O tempo, a gente precisa entender que qual é o tempo que eu tenho para o meu lazer, né? Algumas pessoas vão falar assim, não, o tempo que eu tenho para o meu lazer é só nas minhas férias, porque em outros momentos da minha vida eu não tenho tempo para fazer isso, eu não posso fazer isso de forma nenhuma. Perfeito. Então, o seu tempo para o lazer, na verdade, Marcelino fala isso, né? O Dumazedier fala em tempo livre, Marcelino fala em tempo disponível, né? O que acontece é exatamente isso. Eu tenho as minhas obrigações de trabalho, eu tenho as minhas obrigações de estudo, eu tenho as minhas obrigações de necessidades fisiológicas. Então, quando eu penso no tempo, eu tenho que pensar nas 24 horas do dia. Como que eu divido esse tempo? Então, eu tenho um tempo para as minhas necessidades básicas, vitais, fisiológicas, né, que é o descanso, alimentação, higiene pessoal. Eu tenho o meu tempo de trabalho ou estudo, que eu estou lá nas minhas obrigações, eu não posso deixar de fazer isso. Aí, o que sobra disso é o meu tempo disponível. Nesse meu tempo disponível, o meu tempo livre dessas obrigações, eu posso escolher, optar por fazer o meu tempo de lazer. Até porque o lazer, uma das características fundamentais do lazer é a escolha pessoal.
Então, por exemplo, o que pode ser lazer para mim pode não ser para uma outra pessoa. Por quê? Porque além da escolha pessoal, o lazer sempre é uma coisa que me dá prazer, que me traz contentamento. Então, tem gente que gosta, por exemplo, de ler. Ler, fazer uma leitura, para algumas pessoas, é uma atividade de lazer, é a opção que ela faz para o lazer. Quem não gosta de ler, não vai fazer esse tipo de opção, né? Então, essa escolha pessoal, ela tem que ser levada em consideração e aplicada nesse tempo livre. Então, quando eu falo para vocês assim, eu sou professor, né, de recreação e lazer. Eu trabalho com recreação e lazer há muito tempo. Eu me divirto no meu trabalho, eu tenho prazer no meu trabalho, mas eu não posso escolher não trabalhar. Então, o momento que eu estou aqui falando de recreação e lazer com vocês, para mim é muito prazeroso, para mim é muito adequado. No entanto, eu não poderia falar assim hoje. Eu não quero falar de lazer, eu não vou aparecer lá na aula. Por quê? Porque esse é meu momento de trabalho. Então, o meu lazer eu faço no momento que a minha é disponível. Aí eu escolho o que eu vou fazer. Tudo bem? Aí o espaço e o lugar, né, que eu tenho. Isso é um questionamento bastante interessante, porque é o seguinte: eu tenho que achar um espaço adequado para minha prática do lazer, né? Então é um encontro que é um espaço que seja apropriado para um encontro social, para uma reunião. Por exemplo, no meu lazer, vou fazer um churrasco com os amigos. Então eu preciso ter um lugar apropriado para recebê-los, né? Para conseguir fazer. Se eu quero fazer uma atividade física, eu quero fazer um jogo de voleibol, né? Eu não vou poder, por exemplo, ir na avenida mais movimentada da cidade, né? Por quê? Porque eu vou jogar vôlei lá, vem um ônibus e passa por cima de mim, né? Então eu tenho que achar um lugar que seja adequado para eu fazer isso, tá? Então isso também é importante, né? Como a gente falou antes da montagem da brincadeira. Aí a manifestação cultural, né, que é um outro elemento interrelacionado. Eu tenho que entender que todos os conteúdos que eu vou vivenciar, né, eles precisam dessa fruição cultural. Eu preciso trabalhar, né, é, de uma forma no meu lazer que eu entenda culturalmente que esse momento é importante para minha diversão, para o meu descanso, para o meu desenvolvimento, inclusive para o conhecimento de outros elementos, de outros é, conhecimentos agregados à cultura. Agora, eu preciso também, né, desenvolver a cultura de aceitar o lazer, porque a nossa sociedade ela é uma sociedade culturalmente voltada ao trabalho. Então, a gente sempre ouve falar assim: tempo é dinheiro, né? Quem não trabalha não produz. Só que se a pessoa não tem o momento de lazer, o descanso, para que ela se sinta bem, se sinta revigorada, como ela vai produzir? Uma pessoa que só trabalha, só trabalha, só trabalha, eleva os seus níveis de estresse de uma forma tão abrupta que ela deixa de produzir, né? Ela cai o seu rendimento produtivo exatamente pelos níveis elevados de estresse. Então, isso é muito importante, né? Que a pessoa consiga relaxar, né? Para poder desenvolver mais. E daí as ações, né? As ações do lazer, normalmente, elas são centradas nessa parte lúdica. O que é o lúdico, né? Lúdico é tudo que está relacionado a divertimento, à brincadeira, ao contentamento, né? E é claro que eu não preciso pensar só no mundo da fantasia, tá? Eu tenho que entender que o brincar, usar o mundo da fantasia na brincadeira,
É possível? É, é legal? É gostoso? Sim, é. Mas eu posso, né, brincar, me divertir, né, não necessariamente tendo que sair da minha realidade, tá? Eu vou, como se eu criasse uma realidade paralela, né? Mas eu posso sonhar, mas eu tenho que ter os pés no chão. Eu posso fantasiar a brincadeira, a atividade, mas eu tenho que ter os pés no chão. E é muito legal quando a gente vê isso, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do futebol, porque as crianças fantasiam muito, né, em relação ao futebol. Você vai fazer um jogo de futebol com a criança, quem ela é? Pergunta para a criança quem ela é. Ela vai falar que ela é o ídolo do futebol. Vai ser o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? Vão ser os jogadores que têm um destaque social muito grande, né? E é ali que ela se espelha. Ela vai tentar é, repetir, né? Reproduzir os movimentos que esse ídolo faz e tudo mais. Então, isso é estar, né? Numa atividade lúdica, usando a fantasia, né? É, de uma forma bastante adequada, tá? E isso é importante quando a gente fala do lazer. Então, o lúdico e o lazer, é, eles são completamente interligados, né? E também, né, eles refletem as tradições, os valores e os costumes de uma sociedade. E dessa forma é possível construir, né, os valores, né, culturais e pensar a partir daí nessas políticas sociais que vão subsidiar esse lazer, vão subsidiar essas propostas e ações, né, que podem ser oferecidas aí à população. Então, por exemplo, aqui em São José a gente tem dentro do poder público alguns segmentos que nos oferecem atividades de lazer, né, constantemente e até diariamente. Então, por exemplo, com exceção agora desse isolamento social da pandemia, que está tudo parado, mas a gente tem, dentro da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, a gente tem a Divisão de Recreação e Lazer, que promove diversos eventos, diversas atividades voltadas à recreação e lazer. A gente tem a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que tem lá escolinha de teatro, tem apresentações finais de semana, né, tem várias coisas que eles fazem. E a Fundação Cultural tem polos espalhados pela cidade que também oferecem atividade física, cinema, música, dança, um monte de coisa. A gente tem o SESC, que tem muita atividade voltada para o lazer. A gente tem o SESI, que tem muita atividade voltada para o lazer, sem contar os centros esportivos, né? Que também oferecem, por exemplo, aulas, né, de ginástica, de natação, escolinha de esportes, um monte de coisa, né, que é uma prática voltada para o lazer, uma prática voltada para a sua qualidade de vida. Não necessariamente quem entra lá precisa se transformar num atleta e competir, tá? Então, isso que eu estou falando de atividades gratuitas, né? Sem contar as opções que a gente pode comprar, né? Pagar para participar. Então, ir a um cinema, a um show de música, a um teatro, né? Pago. Então, eu tenho assim diversas opções, né? Dentro dessa possibilidade do lazer, né? Algumas gratuitas, algumas pagas, né? Mas que eu faço a opção, o que eu quero, né? E vai ter gente que vai optar por não fazer nada, também é uma opção, né? Não, hoje eu quero ficar dentro da minha casa, não vou sair, vou ler o meu livro, vou assistir coisa, ou eu vou cozinhar, né?
como uma opção dela do lazer. Então, ela também tem essa possibilidade, tudo bem? E eu tenho, então, práticas voltadas para o consumo, como a gente está falando aqui agora, de toda essa parte dessa indústria cultural, e eu tenho o que não é voltado para o consumo, né? E o que é isso? Então, eu vou pensar em atividades, né, de socialização e criatividade, de construir encontros ou possibilidades ou participação, né, de pessoas de forma massificada, mas que não vai ter custo para ninguém. Então, por exemplo, quando eu falei dos eventos da Secretaria de Esportes, da Divisão de Recreação e Lazer, por exemplo, existe um projeto que chama Rua de Lazer. A Rua de Lazer, ela é uma atividade onde a Secretaria de Esportes disponibiliza uma equipe de monitores, né, de profissionais que vão até uma determinada rua e levam material e ficam lá por um período, né, oferecendo, né, disponibilizando, na verdade, a, a possibilidade do lazer, da brincadeira para as pessoas que estão naquele entorno. Ah, professor, nunca teve isso na minha rua, como que eu consigo? É um processo, assim, teoricamente simples. Você vai até a prefeitura, lá na seção de protocolo, você abre um processo de pedido de uma rua de lazer. Então, tem alguns documentos que devem ser inseridos nesse processo, né? Você protocola esse processo, dali vai para a divisão de eventos oficiais, eles aprovam ou não. Se eles aprovarem, vai para a Secretaria de Esportes, chega lá na mão do secretário, ele assina o memorando e encaminha para chefe de divisão da Rua de Lazer e o evento é agendado. Então, por exemplo, eu queria fazer uma Rua de Lazer aqui no Dia das Crianças. Você vai entrar numa fila imensa, porque muita gente pede, né? E nem tem tanta gente assim, né? E nem material, né? Não tem equipes e material para atender a cidade toda, né? Então, normalmente no dia da criança, além das ruas de lazer, tem o Recreança lá no SESI, né? Que atende bastante gente e tal. Mas você pode pedir isso não só nessas datas especiais, assim, né? Você pode pedir em qualquer final de semana. Então, quando você pede num final de semana aí aleatório, né, sem uma data comemorativa de feriado, coisa assim, é muito mais fácil de você conseguir, né, de ter a disponibilidade das equipes para ir. E isso não tem custo absolutamente nenhum, né? Quem custeia tudo isso? A própria Secretaria de Esportes. Ela faz o pagamento dos monitores, ela cede o material, ela leva, ela busca, faz tudo, né? A única coisa que precisa, né, que a comunidade faça é esse pedido. Alguns lugares faz isso pessoa física, né, um morador da rua vai lá e pede. Tem lugar que é aquela sociedade de amigos de bairro, tem lugar que a igreja pede, né, o pessoal das igrejas pedem, e tem alguns lugares que é via gabinete de vereador. Então, o vereador pede para fazer isso lá no aniversário do bairro, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, existe essa possibilidade, tá? O que mais que eu posso falar sobre isso aqui? Peraí. Aqui, ó. Educar para o lazer é um compromisso com a democracia. Sabendo do potencial criativo e transformador que as atividades que são desenvolvidas em nosso tempo livre, né, estabelecendo novas práticas sociais e culturais de lazer, ou seja, uma nova ordem cultural. Quando a gente fala de ordem cultural, dessa educação, né, para o lazer, a gente precisa entender o seguinte:
eu tenho que quebrar paradigmas, eu tenho que mudar paradigmas para entender essa educação para o lazer. E por que que eu tenho que quebrar paradigmas? Como eu falei anteriormente, com a primeira revolução industrial lá, o que que ficou culturalmente estabelecido, né? O que aprendemos culturalmente? Que o importante na nossa vida é trabalhar para que a gente possa ganhar o nosso sustento, para que a gente tenha dinheiro, para que a gente possa aumentar o nosso poder de compra e tudo mais. Isso está errado? Não, não está errado, é real, é verdadeiro, é verídico. No entanto, a gente sabe que o trabalho ele traz algumas consequências. Uma delas é o cansaço. Por quê? Porque você se esforça num determinado trabalho e é claro que você vai se cansar. É natural, faz parte, né, do funcionamento do nosso organismo. E para que eu consiga produzir da melhor forma possível, eu preciso estar descansado. Eu preciso é, melhorar o meu equilíbrio, né, orgânico para que eu possa produzir mais. Se eu só trabalho e não descanso, não me dou a possibilidade do descanso, as consequências desse estresse, né, físico e emocional vão refletir na minha produção, no quanto eu vou produzir no meu trabalho. Então, nesse momento, nesse caso, ou numa circunstância como essa, o lazer, né, a possibilidade de descansar, de relaxar, de brincar, de se divertir, que está ligada aí à recreação e ao lazer, é uma saída, uma válvula de escape, uma ferramenta muito importante a ser utilizada. Durante muitos e muitos anos, as empresas não entendiam isso, não entendiam o lazer, não entendiam a recreação como uma possibilidade de aumento de produção, né? Como eu falei antes, a ideia era: se você não trabalha, você não produz. Então, brincar, lazer, recreação, atividade divertida é coisa de criança que não trabalha, né? Que não tem que produzir nada. E hoje as empresas já veem isso de uma outra forma. Então, existem muitas empresas que dentro da própria empresa existe a área, né, reservada ou já preparada para o seu momento de descanso, para o seu lazer, e os funcionários podem utilizar aquilo ali a qualquer hora. Então, eu acho que o maior exemplo disso é a Google, né? A Google tem, primeiro, que eles já não têm horário fixo de trabalho. Então, a pessoa sabe que ela tem que trabalhar lá 6 horas por dia. Não interessa para a Google a hora que ela vai. Interessa o quanto ela vai produzir nessas 6 horas. Então, se a pessoa é aquelas pessoas que trabalham melhor à noite, de madrugada, ele vai para lá de madrugada e entra e trabalha e produz e pronto, né? E tem dentro do espaço, eles têm parque de diversão, tem rede, eles têm uma estrutura que é muito legal. E a pessoa pode usar, a pessoa pode, nossa, agora meu trabalho não está rendendo, eu vou dar um tempo, vou lá, vou deitar na rede. Vai, deita, desde que você cumpra o seu trabalho, você está liberado, você pode fazer, né? E eles perceberam que disponibilizando esse tipo de ação aos funcionários, o rendimento cresceu demais. Então, é uma coisa que vale a pena. Isso é uma mudança cultural, né? É uma nova ordem cultural que as pessoas, as empresas e todo mundo está percebendo que vale a pena investir dessa forma, que vale a pena agir dessa maneira, porque o rendimento é muito maior. Ok? Dúvidas até aqui? Quem está aqui na sala? Deixa eu ver. Só o Brandon. E aí, Brandon, tranquilão? Posso continuar bombardeando vocês assim, sem problema? Pode, tranquilo. Ah, então tá bom, então. Então a gente vai para a unidade 3.
Sessão 3. Beleza. Se tiver alguma dúvida, Brendo, pode me interromper a qualquer momento, beleza? Tranquilo. Aí, o lazer na natureza. Olha lá. O lazer na natureza é um negócio assim que cresceu bastante, né? Quando a gente fala dos esportes radicais, dos esportes, das atividades ligadas à natureza. Então, arvorismo, rapel, trekking, aquele descida de bote na corredeira, como que é o nome? Nossa, esqueci o nome agora. Rafting. Muito obrigado. Né? É o rafting, isso mesmo. Então, tem várias atividades que são muito apropriadas, né? Mas, por exemplo, se eu falar assim, hoje não, vou para a praia, é uma atividade de lazer junto à natureza, né? Por quê? Porque eu estou explorando um espaço natural, eu estou usufruindo, né, de um ambiente natural diferente do meu do meu dia a dia, do meu convívio diário, né? Só que o que é a principal orientação quando a gente fala do lazer na natureza? É o cuidado, né? Que muita gente, infelizmente, não tem. Então, por exemplo, se a gente fala de uma praia, eu tenho visto reportagens na televisão, né, mostrando aí com o isolamento social relativo à pandemia, o quanto a, melhorou a qualidade da água, o quanto está mais limpa a areia da praia. Por quê? Porque as prefeituras, né, aproveitaram esse afastamento social, esse isolamento, para, por exemplo, limpar a areia da praia. Então, você vê, quando a gente vê temporada ou final de semana, que tem um feriado prolongado, vai muita gente, quando o pessoal vai embora, a sujeira que fica na areia, a quantidade de lixo produzida que as pessoas não retiram, né? Elas produzem o lixo no local e deixam. Isso vai agredindo, né, esse meio ambiente, esse habitat natural e traz uma série de prejuízos. E as pessoas não percebem, né, isso. Que, na verdade, a gente só vai ter esse local, né, essa possibilidade de lazer na natureza, se eu cuidar do que está ali, se eu preservar aquilo. Então, é muito complicado quando a gente fala, né, sobre o lazer na natureza, mas eu não tenho essa preocupação, né, de manter esse cuidado. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma trilha, né, eu tenho que entender que o percurso da trilha foi demarcado. Ah, mas para fazer a trilha desmatou aquele pedaço. Sim, desmatou aquele pedaço, mas não desmatou o espaço todo. Então, você está entrando em em um ecossistema, né, que está pronto e preparado para quem vive ali. Você, na verdade, você está indo conhecer. Você, entre aspas, é o intruso, né? Então você precisa cuidar, você precisa deixar isso, aquele ecossistema, aquele local, né? Preservado, conservado para quem vive ali, para quem é, entre aspas, dono daquele lugar, né? Que não é você, né? E quanto mais eu faço essa preservação, essa conservação, é claro que eu mantenho aquele local como mais uma fonte ou mais uma opção que eu tenho aí para o meu lazer, se eu gosto, né, realmente de estar em contato com a natureza nos meus momentos de lazer. Para isso, eu preciso desenvolver o quê?
uma educação ambiental. Então, aqui fala, né, Reigota, né, esse autor eu não sei, não conheço, mas ele fala o seguinte, ó, a educação ambiental é também uma educação política, pois deve estar comprometida com a cidadania, com a liberdade e a autonomia, na busca por soluções e alternativas para o bem comum. E depois ainda tem outra citação dele mesmo que fala assim: a educação ambiental pelas práticas de lazer pode ocorrer tanto no campo da educação formal, ou seja, nas aulas de educação física escolar, como também na educação não formal, em experiências vividas nas atividades de lazer, em contato com os ambientes naturais, que estimulam a criação de um hábito de responsabilidade e preservação da natureza. É o que a gente veio falando anteriormente. Então, tudo o que a gente pretende mudar ou incentivar no nosso comportamento, a gente precisa entender o seguinte, que é uma mudança de hábito realmente, né? É uma mudança cultural e educativa. Então, por exemplo, tem pessoas que não têm conhecimento, né, de como plantar uma árvore. Não sabe fazer isso, né? Eu posso fazer dentro da educação formal ou dentro da educação não formal uma atividade, né, de recreação que eu vou, por exemplo, plantar uma árvore. Mas eu posso fazer também uma, uma, uma atividade, um grande jogo, né? De repente eu estou numa fazenda, num acampamento, onde eu tenho aí uma parte, né, da Serra da Mantiqueira, que tem aí um pouco da Mata Atlântica, sei lá, alguma coisa assim que eu quero preservar, mas eu vou levar a pessoa a conhecer. Então eu faço uma atividade onde eu coloco a pessoa em contato com esse espaço de uma forma a essa pessoa usufruir daquele espaço sem prejudicá-lo, né? Preservando, entrando para conhecer, mas orientando para não quebrar galho de árvore, para não deixar lixo no chão, para não provocar queimada, por exemplo, né? Tem muitas coisas que eu posso desenvolver, que eu posso fazer em relação a esse processo, sem que eu vá degradar a natureza. Tudo bem? Então, assim, é difícil fazer isso? Não, não é, né? Precisa de vontade, precisa de dedicação, empenho e desenvolvimento para que eu consiga mudar essa cultura. Então, mas para mudar essa cultura, eu preciso também, como eu falei, que preciso de dedicação, empenho, né, e envolvimento, eu preciso pôr em prática, porque não adianta eu ficar só falando, não adianta eu ficar só no âmbito da teoria. Eu preciso ir para a prática, eu preciso ter a ação, onde eu vou mostrar para a pessoa, onde essa pessoa vai vivenciar a importância, né, dessa preservação, a importância dessa conservação. Aí algumas pessoas uma vez me perguntaram assim, professor, mas quando a gente fala, por exemplo, de arvorismo, né, que é aquela prática que as pessoas fazem um circuito, um caminho, né, entre as copas das árvores, para que a gente possa ter uma visão diferente aí, né, da mata, por exemplo. As pessoas, ao construir aquelas passarelas, aqueles caminhos por onde todo mundo vai passar, elas estão agredindo, né, a natureza, porque fixa as coisas em árvores e tudo mais. Normalmente, as pessoas que, quando fazem um circuito de arvorismo, se você observar direitinho, nada
cabos, cabos de aço, daquelas passarelas, estão fixados nas árvores. São montadas estruturas em volta das árvores, que você vai andar e tal, sem ter a fixação na própria árvore. A gente, até por exemplo, quando a gente fala de slackline, né? O slackline, quando a gente vai montar, existe uma preocupação, né? Em algumas pessoas, é claro, de colocar uma proteção no tronco da árvore. Você vai montar numa árvore, por exemplo, para que a hora que você puxa a tensão do slackline, né, ou da fita, é feito com uma catraca, então pressiona bastante, né, é muita força que usa nessa catraca para esticar a fita, para não machucar a árvore. Então, por exemplo, eu ponho um pano mais grosso, eu ponho alguma coisa de borracha, uma câmara de pneu, alguma coisa assim, que vá proteger, né, que a pressão fique ali, mas que não machuque, né, esse tronco, a casca da árvore. Tem gente que não tem essa preocupação, que põe a fita direta e pronto. Mas quem tem a consciência, né, ambiental e conhece a modalidade esportiva e conhece esse desenvolvimento, faz isso, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, né, que a gente precisa tomar, e principalmente é essa informação que a gente precisa passar para as pessoas, né? Por quê? O espaço natural é um espaço de uso coletivo, né? E eu preciso entender, né, que eu tenho a responsabilidade nata de cuidar da natureza, né, do ambiente no qual eu vivo, no qual eu convivo. E se eu não fizer isso, eu estou prejudicando a mim mesmo, né, em médio e longo prazo. Às vezes as pessoas pensam muito a curto prazo, e isso fecha a visão, né, do que está por vir, do que pode acontecer num futuro não tão distante assim, né, quando a gente pensa no médio prazo. Então, por isso que eu tenho que fazer essa preservação. Tudo bem? Aí, olha lá, o que que a gente pode ter, né, como atividade de recreativa, né, as atividades físicas de aventura na natureza. Então, o que são, né, essas atividades? Olha lá. As atividades físicas, né, de aventura na natureza podem ser definidas como manifestação de caráter recreativo que nascem amparadas pela pós-modernidade, no tempo do ócio ativo e do turismo, que surgem impregnadas desse espírito de emulação, risco, aventura e diversão. É claro, toda atividade na natureza, ela requer aí um certo grau de adrenalina, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer as atividades na terra, né? Que a gente pode desenvolver. Então, aqui ele dá uma série de atividades que podem ser desenvolvidas. Então, olha lá, o arvorismo, o bungee jump, cachoeirismo, canoísmo, caminhada, né? Caminhada sem pernoite, caminhada de longo percurso, né? Então, daí você vai acampar, vai ter pernoite no lugar, cavalgada, cicloturismo, né? Eu tenho um monte, escalada, montanhismo, eu tenho várias, né, opções de atividade que eu posso fazer, mas que eu tenho que entender, né, de uma forma bastante consciente, né, o quanto eu preciso preservar, o quanto eu preciso manter o espaço que eu estou usando na natureza da mesma forma que eu encontrei. Só que tem algumas
algumas instituições, algumas ONGs aí que defendem, né, a natureza e esse tipo de e empresas também que falam desse tipo de modalidade, que dizem o seguinte, que eu não tenho que deixar a natureza como eu encontrei. Na verdade, eu preciso deixar o espaço que eu utilizei melhor do que eu encontrei. Porque assim, se eu pensar só em deixar do jeito que eu encontrei, vai que passou na minha frente em determinado local um grupo que não tem consciência e eles deixaram uma fogueira acesa, eles deixaram lixo no lugar. Se eu deixar como eu encontrei, eu ainda estou prejudicando a natureza. Então eu preciso deixar melhor do que eu encontrei. Então se eu chegar lá e eu encontrar o local sujo, né, eu vou limpar, eu vou preservar, eu vou conservar, né? E a hora que eu sair, eu vou retirar todo aquele resíduo, tudo aquilo que foi produzido, não só por mim, mas que foi deixado por outra pessoa. Porque eu não estou pensando, na verdade, na pessoa. Eu estou pensando na natureza, eu estou pensando no lugar que eu tenho como opção, né, de utilização para o meu lazer, para a minha recreação, tá? E daí, por exemplo, na água, o que eu posso fazer, né? O boia cross, canoagem, flutuação, snorkel, mergulho, né? Rafting, tem muita coisa que eu posso fazer na água, mas tudo eu tenho que pensar na segurança. Eu tenho que pensar, né, em equipamentos de segurança que eu preciso usar. Vou fazer um mergulho autônomo, né? A pessoa sabe, né, nadar bem, né? Porque para fazer um mergulho autônomo, você não vai fazer numa piscina de água parada, você pode até treinar e aprender ali. Mas quando você vai fazer no mar, você vai fazer num rio, você vai fazer numa represa, né? Que é um lugar desconhecido. Então a pessoa tem que ter esse domínio, né, da técnica de nadar e tudo mais, para que ela é, consiga desenvolver a atividade de uma maneira segura. Né? Vai estar com os equipamentos de segurança necessários, nunca fazer esse tipo de atividade sozinho, sempre em grupo, sempre acompanhado, né? Com um guia que conheça o lugar, que tenha experiência no trabalho que está sendo oferecido, né? Tudo isso é muito importante para que você tenha uma segurança e uma atividade que seja, além de prazerosa, além de agradável, né, que garanta a sua integridade física, tudo bem? A sua segurança. E depois eu tenho as atividades no ar, balonismo, paraquedismo, voo livre, né, asa delta, parapente, todas essas atividades que foram citadas são atividades assim que precisam de uma preparação, de um treinamento, né, para que você saiba como você vai agir, né, e que você siga todas aí as normas, né, e processos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por quê? Porque essa Associação Brasileira, ela padroniza uma série de, não só de itens de segurança, mas de processos, né? De atitudes que você precisa ter de segurança pessoal e segurança com as pessoas de grupos, assim, se você tiver em grupos, né? Que você está ou você está atuando, né, como guia, como monitor, ou que você está participando como a pessoa que está buscando a recreação. Então eu preciso, né, ter essa consciência. E daí a gente entende o seguinte, ó, quando a gente fala sobre o risco, né, ela tem
toda atividade, né, que a gente vai fazer, ela oferece um risco. Alguns, né, são riscos reais e outros são riscos imaginários. Agora, o que a gente precisa entender é que se eu conheço a atividade que eu vou fazer, se eu estou treinado, preparado para isso, se eu tenho junto comigo uma equipe e equipamentos adequados, né? Se eu tenho uma equipe treinada, uma equipe que conhece a atividade que ela está promovendo e os equipamentos todos que são necessários para a realização dessa atividade, a realização, não só a realização, mas a realização da atividade com segurança, que é o principal, né? Eu posso ir e praticar essa atividade, mas de maneira atenta, de maneira adequada. Eu não posso dizer assim, não, mas eu estou com colete salva-vida, então eu posso pular em alto mar. Não, não é assim. Né? Estou fazendo lá um passeio de barco. Não, eu tenho que ter a consciência que, apesar de estar com equipamento de segurança, eu tenho que ter atitudes que são compatíveis com a minha segurança, com a minha e com a do grupo que está comigo. Então, eu tenho que ter essa consciência também, ok? Aí aqui a gente encerra, né, a sessão 3 da unidade 4, e daí eu tenho que conversar com vocês uma coisa que é bastante importante. O que eu preciso de vocês nesse momento? Para a semana que vem, a gente precisa, que eu preciso que vocês enviem para mim até sexta-feira, com base no que a gente falou no começo dessa aula, da montagem de uma brincadeira, tá? Eu preciso que vocês façam, cada um de vocês, pode fazer em dupla, uma montagem de um grande jogo ou de uma gincana. É uma montagem teórica, vocês não vão falar, tipo um caça ao tesouro e tal, vocês vão escolher o grande jogo que vocês querem. Qual o público, qual o local, qual o material, quais as atividades, tudo. A descrição completa do que vocês vão fazer, inclusive com a quantidade de material que você vai usar. Então, por exemplo, numa atividade eu quero fazer basquete, beleza. Que material você precisa? O quanto de material você precisa? Porque você vai me dar uma estimativa no seu público de quantas pessoas estarão. Então, de acordo com o número de pessoas, é a quantidade de material que você vai utilizar. Então, tudo isso é importante, mas que seja uma descrição bastante detalhada. Então, por isso que vocês vão poder fazer em dupla. E envia no meu e-mail até sexta-feira. Só que tem um detalhe. Eu não quero nenhum trabalho no e-mail. Eu quero anexado. Então, você vai desenvolver esse trabalho no Word, vai escrever no Word, como se você fosse ter que imprimir e me entregar, com capa, com nome, com descrição, com tudo bonitinho. Aí você faz isso no Word, anexa no e-mail e me manda, tá? Por que isso? Porque eu preciso, né, ter o documento como prova para vocês. Se vocês me mandam só no e-mail, tem gente que quando manda no e-mail, daí não põe nome, não põe título, não põe disciplina, não põe nada. Por quê? Porque fala assim, não, eu sei, eu sou o João, eu vou mandar, e o professor sabe que eu sou o João. Então ele sabe que eu estou nesse semestre, que eu estou fazendo essa disciplina. Galera, no primeiro bimestre eu recebi mais de 300 e-mails com trabalho. Teve gente que me deu um trabalho para localizar, por quê? Porque o nome que ele tem no e-mail não é um nome, assim, não é o nome dele, né? Ele põe um apelido, põe alguma outra coisa, abrevia. Então, para eu descobrir isso, deu um trabalhão, né? Foi bastante desgastante. Então, por isso que eu quero tudo separado dessa vez, para que fique mais fácil para mim e que vocês não tenham prejuízo de ficar sem nota, né? Porque, por exemplo, se eu não conseguir localizar, como que eu vou dar a nota?
A pessoa vai ficar sem. Aí depois que passa, depois que eu lanço, a pessoa vira, ah, professor, mas o meu trabalho. Aí até a gente localizar, até alterar, né, demanda muito tempo. Então é melhor que vocês já me mandem isso de uma maneira mais organizada, né? Com uma logística mais organizada e com o tempo adequado para eu fazer o lançamento. Então, ó, montagem de uma brincadeira, né? Eu quero um grande jogo ou uma gincana, todas as atividades que vão acontecer, qual é o público, o material, o local e como isso vai acontecer, qual vai ser o procedimento para que essas atividades aconteçam. Não adianta você virar para mim e falar assim, professor, eu vou fazer um caça ao tesouro. Tá, e daí? O que mais, né? Como vai ser esse caça ao tesouro? Vai ser por solicitação? Vai ser por pista? Vai ser com pista física, colada? Vai ser pelo WhatsApp? Então eu quero todo esse procedimento operacional. Tá? Quanto maior a quantidade de detalhes você me passar disso, melhor. Tá? E lembra, o local, né? Você tem que falar o local que você vai fazer, porque, por exemplo, às vezes a pessoa quer falar, vem falar para mim assim: ah, professor, eu vou fazer um caça ao tesouro. Onde? Numa quadra. Nossa, você vai esconder o tesouro onde? Como vai ser? Então, você pensa em toda a logística do trabalho, como você vai fazer. Eu estou dando o exemplo do caça ao tesouro, mas não precisa ser caça ao tesouro. Você pode fazer o que você quiser, desde que seja um grande jogo ou uma gincana. O tema, a dinâmica, a forma como vai acontecer, isso tudo é por sua conta. Então, deixa a sua criatividade, né, transparecer. Acredite no seu poder criativo e acredita no que você sabe fazer, no que você pode fazer. Tudo bem? Isso é de extrema importância para que o desenvolvimento do trabalho seja melhor. Tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição de vocês. E a gente encerrou, né, a matéria. Não esqueçam de fazer todo o AVA da unidade 4. Desafio nota máxima que encerra dia 1º, tá? Então faz isso porque eu não tenho certeza, mas eu acho que a recreação e lazer é nível 2. Se ela for nível 2, vocês têm que ter 2.500 pontos nas provas, de provas, e 6.000 pontos das atividades interdisciplinares, não é interdisciplinares, eu sempre esqueço o nome, mas do AVA, do Desafio Nota Máxima, dessa... Nossa, como que é o nome? Eu esqueço toda vez. Não lembro. Mas é importante que vocês façam, tá? Então cumpram todo esse processo para que a gente consiga aí terminar o semestre numa boa. Foi um semestre atípico, bastante conturbado, né, com esse isolamento social, mas que a gente precisa terminar. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.